não é um hábito, mas é um prazer. É um ato de reconhecimento de que a Deus precisamos e devemos prestar culto. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa tarde. Por fim, Senhor, eu quero te pedir, de uma maneira tão simples, poderosa, honrosa, bondosa, fala com a gente. Eu quero e eu preciso. Os meus irmãos que estão aqui, outros que estão pela internet também querem e vão ouvir a tua voz. E que essa palavra seja uma palavra como semente, ela frutifique no nosso interior, germine vezes mais. Que de todos, Jesus seja exaltado mais uma vez. E é em nome dele que eu oro. Amém e amém. Amém, gente. Amém, Deus. Quero ministrar uma palavra. Quero conversar com você rapidamente, creio. Uma mensagem que tem por título: Atitudes para vencer dias difíceis. Quais são as adversidades que eu e você, nesse ano de 2020, particularmente falando, a gente enfrentado, a gente enfrentou ou a gente vai enfrentar? Uns têm encarado coisas mais complicadas, outros nem tanto, coisas mais simples, mas de alguma forma é uma barreira na vida, é uma circunstância adversa. Mas independente do que esteja acontecendo ou aconteceu na tua vida, é sempre preciso atitudes para que Deus haja ao nosso favor. Gente, estou muito consciente, tenho aprendido isso com Deus, e através de estudos, pesquisas e tal, de que muita coisa que Deus quer e vai realizar na nossa vida passa também por nossas atitudes, passa pela nossa vontade, pela nossa rendição, em alguns casos por abrir mão de algumas coisas para viver o melhor de Deus em nossas vidas. Muitas vezes, para você viver o bem de Deus, as promessas de Deus, isso é bíblico. Algumas vezes você vai ter que dizer não a si mesmo para dizer sim a Deus. A gente vê isso no Antigo Testamento, a gente vê isso no Novo Testamento. E o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, é preciso negar a si mesmo, tomar cada dia a sua cruz e tomar uma atitude, uma decisão de me seguir. Eu aprendo nessa tarde com um cara chamado Davi, uma história que a gente aprendeu desde criancinha. Algumas atitudes de Davi, descobrimos algumas coisas que ele fez e que a gente também precisa fazer para vencer dias complicados, para vencer circunstâncias difíceis. Eu quero dizer para você rapidamente: apesar do medo, siga em frente. Estarei me baseando em 1 Samuel, capítulo 16, 17, 15, 14, onde Davi toma uma atitude, uma decisão pessoal de enfrentar uma das maiores batalhas de sua vida. Aquilo talvez que marcou também a vida de Davi. A sua luta, a sua batalha, a sua guerra, o seu enfrentamento contra Golias. E para vencermos atitudes adversas, Davi me ensina que, apesar do medo,
siga em frente. 1 Samuel 17:45, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: Davi respondeu: você vem com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas, que você desafiou. Davi tinha medo, pastor? Tinha receio, pastor? Tinha. Davi era um ser humano. Ele tinha tanto medo que ele declarou assim: olha, cara, eu não vou com você com a minha própria força, porque eu tenho consciência de que na minha própria força eu não te venço. Eu tenho consciência de que por mim mesmo, pelas circunstâncias naturais, eu não vou conseguir te destruir. Porém, para te destruir, dias difíceis, eu preciso ir contra você em nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, porque a minha força vem dele. Tudo que eu preciso vem dele para te destruir, para resistir ao dia mau. Eu preciso dele. Por isso que eu te enfrento, Golias, no nome do poderoso, o Deus de Jacó, com a força dele, não com a nossa. Gente, ninguém aqui está imune a sentir medo. Todos nós aqui podemos a todo instante sentir algum tipo de insegurança, porque eu tenho aprendido que todo desafio nos faz crescer. Eu sei, temos ensinado isso, mas também a gente precisa entender que todo desafio muitas vezes nos traz medo, porque desafio é encarar o novo, desafio é encarar o desconhecido muitas vezes, e encarar o que a gente não conhece gera medo, gera insegurança. Mas medo mesmo com insegurança, medo. Se você quer vencer as adversidades da vida, você não pode parar, você não pode simplesmente olhar para trás, você tem que simplesmente enfrentar. Você precisa seguir em frente, mesmo com medo. Não ache que o medo é uma covardia, não. O medo muitas vezes é uma proteção nossa, é uma autoproteção. Sentir medo não é errado, mas o que você não pode deixar acontecer é ser usado. Não se paralisado. Se você quer vencer na vida, se você quer vencer desafios, seja ele quais forem, por favor, em frente, siga em frente. Eu escrevi no meu esboço, eu disse assim: quanto mais para as situações, mais o medo cresce. Vou falar de novo para você poder guardar. Mais demoramos a enfrentar as situações difíceis, mais o medo cresce. Se você quer aprender a destruir até o medo, você precisa enfrentar. Você precisa tomar os teus pés à frente de todo medo. Eu aprendo aqui que é o seguinte: antes de você derrubar os gigantes externos, você precisa derrubar os gigantes internos. Quais são os gigantes internos que você tem enfrentado? Medo. Você precisa vencê-los. Foi justamente o que Davi fez. Para ele ver concretizado uma promessa de Deus na vida dele,
ele precisou vencer os seus medos circunstanciais internos, as suas inseguranças. Vença as suas inseguranças para poder avançar em todo sentido da sua vida. Aprenda a vencer a si mesmo. Às vezes a gente está com vontade de vencer, mas ainda não vencemos os nossos medos, os nossos temores, as circunstâncias interiores. Antes de vencer algo externo, vença primeiro os gigantes internos. Atitudes para vencer circunstâncias. A segunda é: não seja influenciado por palavras negativas. Isso aqui é tremendo para a gente. Eu quero conversar com você sobre isso. 1 Samuel 17, 28. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui, rapazinho? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha, rapaz. Palavras negativas. Davi não se deixou influenciar por palavras negativas de ninguém. Esse texto relata que o irmão ciumento de Davi, porque uma das coisas mais cruéis é o seguinte: tem gente que não quer te ver mal, não acredito, mas tem gente que não quer te ver melhor do que ela. Tem gente que até chora quando você chora, mas não faz festa quando você faz festa. E aconteceu justamente isso com Davi. Chega o irmão dele e dá tudo para trás, coloca o cara para baixo, faz ele se sentir um nada. O irmão tentando influenciar a ele voltar para casa para cuidar das ovelhas. E diz o texto também que os próprios soldados disseram para Davi que ele não podia lutar contra um cara daquele. Por fim, veio alguém, menino, para você não dá. Esse negócio. E diz, surdo para as palavras negativas. Uma problema. E os outros sapos dizendo para ele, gritando. E o sapo, ele não entendendo, simplesmente motivando a ele. Sabe o que ele fez? Pulou. O que aconteceu para eles? O que nenhum dos outros conseguiu fazer. Conseguiu atravessar. Algumas vezes você vai ter que ser surdo. Algumas vezes dado para
Davi não se deixou ser ameaçado pelas palavras negativas. E nós? Sabe qual é o nosso problema? Sabe qual é o problema do ser humano, meu e teu? Muitas vezes nós somos movidos à motivação exterior. E quando essas motivações exteriores não vêm, o que a gente faz? O nosso relacionamento com Deus. Qual é a vontade de Deus? Para onde Deus está me levando? Para onde Deus está me mandando ir? O que Deus quer de mim? Não seja guiado por motivações exteriores. Seja guiado pelo Espírito de Deus, pela palavra do poderoso, pela direção de Deus para a sua vida. Não espere o esposo motivar. Não espere a esposa motivar. Não espere papai motivar. Não espere a mamãe motivar. Não espere vovó e os filhos motivar. Se você sabe a direção, vai. Se você tem a direção, vai. Para todo projeto sempre haverá palavras negativas. Entenda isso. Digo mais: para todo projeto de Deus na sua vida, sempre haverá palavras negativas contra você. A questão é o seguinte: para quem você tem dado o seu ouvido? Essa tarde aqui dizendo: eu dou o meu ouvido para aquilo que o Senhor diz. Eu é o que sei o pensamento que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então passareis a orar a mim, e eu mudarei a vossa sorte, diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor. Você tem certeza daquilo que Deus já estabeleceu na sua vida? Para de ouvir até a tua consciência negativa. Eu não posso, eu sou fraco, sou indigno. Incrível. Porque você não deixa surgir nesse interior outro tipo de palavra? Deus diz que eu posso, porque posso todas as coisas naquele que me fortalece, e é o Espírito do Senhor que me fortalece. Então eu posso. Sou indigno, não tenho força, ok, faça que nem Davi, eu não tenho, mas eu vou em nome do Senhor Jesus, mas eu faço no poder do nome de Jesus, mas eu avanço no poder do nome de Jesus. Eu tenho uma palavra profética na minha vida, e é nessa direção dessa palavra profética que eu vou. E Paulo ainda diz que não somos guiados por circunstâncias, não somos guiados por aquilo que a gente vê, nem por aquilo que a gente ouve, nós somos guiados pela fé. Perceba que parece que Deus tem que ensinar para a gente a mesma coisa. Ele diz: pare de se guiar por palavras negativas. Aí você diz amém, e amanhã começa a dar ouvido a quem fala mal, começa a dar ouvido a quem fala palavras negativas. Lembra o que eu disse na introdução? Muitos dos projetos e promessas que Deus tem na tua vida não depende mais de Deus, depende das tuas atitudes, depende das tuas decisões. Glória a Deus. Como vencer dias difíceis?
corra para o ribeiro. Diga isso comigo. Corra para o ribeiro. Davi correu para o ribeiro. 1 Samuel 17:40. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas, aonde? No ribeirão, e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda, a tiradeira, ok? E saiu para enfrentar Golias. Ele correu para o ribeiro. Diga ribeiro. O que é ribeiro, pastor? Ribeiro é rio. Ribeiro fala de águas. Ribeiro aqui nesse texto representa o Senhor Jesus, fonte da vida. Pois o próprio Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Ribeiro aí representa Jesus. Por quê? Porque a nossa fonte é o Senhor. A fonte da nossa força não é nós mesmos. A fonte da nossa força é Jesus. O nosso rio, a nossa fonte de água viva, dele vem nossa força. Agora eu vou te explicar porque ele foi no ribeiro. Na funda, eu vou chamar de atiradeira. Eu quero funda não, atiradeira. As pedras que se encaixavam na tiradeira deveria ser as pedras lisas, sem ponta. Se encaixaria muito bem, diz a história. Por isso que ele foi ao ribeiro, nas águas, porque ele sabia que era nas águas, no ribeiro, que ele encontraria a pedra certa para derrubar Golias. Pegaram? É no ribeiro, é em Jesus, que você tem a ferramenta e a arma certa para destruir os dias maus. É em Jesus que você tem a ferramenta e a força para resistir os dias difíceis. Aleluia. Diz a história que era só no ribeiro que ele encontrava as pedras arredondadas. Por quê? Porque as pedras caíam no ribeiro e durante o tempo a própria água tirava as pontas das pedras. O que isso tem a ver com a gente? Tudo. Quer ser aperfeiçoado? Quer ser transformado? Ribeiro. Quer ser liberto? Ribeiro. Quer ser salvo? Ribeiro. Quer vencer? Ribeiro. Quer ter resistência? Ribeiro. Quer ter força? Ribeiro. E Davi, para buscar as pedras no ribeiro, primeiro ele tinha que ir para o ribeiro. Segundo, ele teria que se ajoelhar no ribeiro. Quando a gente se rende a Jesus, grandes coisas ele faz na nossa vida. Quando a gente toma a atitude de se render humildemente, a Bíblia diz que humilhai-vos, pois, debaixo da mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte. E o ribeiro é se humilhar, se render diante dEle, se prostrar, ser dependente dEle. Foi o que Davi fez. Se mostrou dependente de Deus. E foi por causa dessa dependência que ele venceu. O segredo de vencer dias difíceis não é ficar se mostrando forte. Não. É ir para o ribeiro. É lá que você recebe força. E uma das coisas assim que eu percebi, gente, tão intrigante e ao mesmo tempo uma lição para a gente.
Não sei se você já percebeu isso lendo essa história de 1 Samuel 16 e 17. Em nenhum momento Davi chama Golias de gigante. Eu comecei a ler em uma tradução, li outra tradução, etc. Realmente, Davi não chama Golias de gigante. Chama ele de outros nomes. Gigante não. Pegou? Às vezes você está chamando de gigante algo que é um gatinho. São os teus olhos que estão aumentando o tamanho da dificuldade. Não chame de gigante aquilo que é apenas uma pulguinha. Não chame de gigante aquilo que Deus vai derrubar com um sopro. Olhe ele de cima para baixo, não de baixo para cima. Encare, vá em frente. Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Para vencer dias difíceis, primeiro, vença o medo interior. Segundo, não se deixe influenciar por palavras negativas. E terceiro, corra para o ribeiro. É isso que eu tenho que dizer nessa tarde para você. Dias difíceis, todos nós temos e teremos. Quais são as nossas atitudes para vencê-las? Deus já nos deu autoridade e direção para vencer os dias difíceis. A Ele toda a glória, toda a honra, todo sempre. E a igreja diz amém e amém. Você pode se colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos. Glória a Deus. Você pode inclinar sua cabeça. Amado Jesus, Deus que tem cuidado de cada um de nós, Deus que não tem nos desamparado, não estamos sozinhos, não somos órfãos, temos uma boa companhia. Deus, confessamos que quando passamos por dias difíceis, quantas dúvidas, Senhor, vêm. Quantas incertezas nos vêm, Senhor. Quantas dúvidas cruéis a respeito de tudo, de todo surge no nosso coração. Mas basta olhar para a Tua palavra, encontraremos direção e resposta. Senhor, continua trabalhando no nosso interior para consolidar em nós a certeza de que podemos vencer todas as coisas, de que podemos vencer todos os dias cruéis, todos os dias difíceis, todas as batalhas da vida, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Oh Deus, consolida no nosso interior a certeza de que podemos vencer o medo,
de que a gente não pode se deixar influenciar por coisas e palavras e pessoas negativas. Consolida em nós de que o ribeiro, as águas que fluem do trono de Deus está à nossa disposição, está sendo jorrada sobre nós todos os dias, nos aperfeiçoando, nos lavando, nos salvando, nos redimindo, nos protegendo, nos lapidando. E melhor, saciando as nossas sedes, dando-nos uma alma realizada, completa. Aleluia. Oh Senhor. E é a partir disso que a gente vence. Temos força, resistência nos dias difíceis, nos dias maus, nos dias de incertezas. E passamos a ter certeza: sou mais do que vencedor por aquele que me amou. E é assim que a gente quer viver. E é dessa forma que a gente precisa viver. Espírito Santo, gera isso em nós. Eu sei, é um dia de cada vez. Sim. Então a gente vence um dia de cada vez, uma circunstância de cada vez. E o alvo que nos está proposto, Senhor, alcançaremos para a glória daquele que mora em nós, que vive em nós e tem gerado em nós essa certeza de que o melhor sempre está por vir. Para a glória do nome de Jesus, eu oro profeticamente sobre a tua igreja e digo amém e amém. Glória a Deus. Maior que tu.